Bom, quero compartilhar uma palavra com os irmãos e nós vamos falar nessa manhã sobre oração. Eu quero compartilhar um texto que está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, dos versículos 7 ao 11. Mateus capítulo 7, dos versículos 7 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Uma vez eu ouvi uma história de um homem que ele foi atingido por uma grande enchente e ele pediu a Deus, ele clamou a Deus ali para que Deus salvasse ele daquela enchente. Ele estava numa situação difícil, ele sozinho não conseguia se salvar ali. Vieram várias pessoas tentando ajudar ele, vieram barcos, veio até um helicóptero ali o local que ele estava. Mas para todas as pessoas que iam até lá, seja de barco, de helicóptero, de canoa, ele dizia: não, não, Deus vai vir me salvar, Deus vai vir me buscar. E esse homem acabou, infelizmente, não tendo sucesso nesse resgate, e ele indagou Deus. Ele disse: Deus, por que que o Senhor não foi me salvar? E Deus lhe respondeu: poxa, eu tentei de diversas maneiras salvar a sua vida, usei diversas pessoas, mas você não quis. E assim como este homem, muitas vezes pensamos que Deus não está respondendo às nossas orações, Deus não está atendendo, né, às nossas orações. Contudo, Ele sempre responde. Talvez não seja da maneira que nós desejamos ou na hora que nós queremos. Existe uma frase que diz o seguinte: Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Deus age quando nós oramos. Então, a oração, ela é a chave que liga o nosso relacionamento com Deus. É aquilo que faz o nosso relacionamento com Deus acontecer. Porque nós sabemos que relacionamento envolve uma troca de duas pessoas, uma conversa mútua. E eu quero compartilhar com os irmãos de maneira bem breve e rápida, simples, direta, sobre o ensinamento de Jesus sobre a oração. A gente começa lendo no capítulo 7, versículo 7, o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei. Ou seja, a primeira coisa que eu entendo aqui é: aquele que pede, recebe. O versículo 8 diz: pois aquele que pede, recebe. A gente começa o texto lendo: pedir e dar-se-vos-á. O versículo 8 já começa: porque aquele que pede, recebe. Pedir, como que é? Pedir é através de alguma ação, é através de alguma palavra, através de algum gesto. E quando nós falamos, quando nós nos expressamos, seja também como eu estou fazendo aqui com as mãos, nós expressamos o nosso desejo, a nossa vontade. Então a fé, ela está sempre relacionada a uma expressão voluntária de quem acredita. Ou seja, se eu peço algo para Deus, é porque eu tenho fé que Ele pode fazer. Marcos 11, 23, Jesus ensinou o seguinte: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, a palavra, a nossa fé move situações, a nossa fé move circunstâncias. Jesus perguntou a um cego, uma passagem muito curiosa também. Um cego, horas gostaria de enxergar, não é verdade? Mas antes Jesus pergunta a ele: o que queres
que eu te faço? E a gente sempre vê essa pergunta e a gente pensa, ué, Jesus, não é óbvio que um cego quer enxergar? Então, Jesus dá a oportunidade para essas pessoas, Jesus nos ensina aqui que aquele que pede, recebe. Então, Jesus dá a oportunidade para esse cego declarar a sua fé em Jesus. Então, quando nós pedimos algo ao Senhor, nós precisamos ter fé que aquilo vai acontecer conforme a vontade do Senhor. A própria salvação, a própria consciência que nós temos de Cristo é através de palavra. Romanos 10, 9 e 10 diz, porque com o coração se quer para a justiça e com a sua boca confessa a respeito da salvação. Ou seja, muitas pessoas não conseguem o que querem porque não pedem corretamente. Porque estão pedindo apenas para seu próprio prazer, apenas para seu próprio deleite. E Tiago é muito claro quando ele diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. A palavra de Deus diz, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então a gente vê aqui uma direção clara do Senhor. Primeiro, o pastor Mateus está falando que aquele que pede, recebe. Mas aqui Tiago já fala, pedi e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então a gente fica, ué, pastor, é para pedir ou não é para pedir? A nossa preocupação precisa ser, eu tenho pedido com fé, eu tenho pedido para o meu próprio prazer, eu tenho pedido algo para a glória de Deus. Você tem pedido coisas apenas pensando em você, no seu eu, no seu benefício próprio. Ou seja, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Meu irmão, eu creio sim que aquele que pede, recebe. Mas nós precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos estar na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, buscar e encontrar. O versículo 7, a parte B e a parte B do versículo 8 também diz assim, buscai e achareis, e aquele que busca, encontra. Buscar é com os olhos, buscar é ali procurar com as suas mãos. Procurar é mais do que pedir. Buscar é mais do que pedir. Neste momento em que a pessoa está procurando algo, a sua oração alcançou um nível mais intenso. Ela foi além. Além de pedir, ela está disposta também a buscar. Não é simplesmente, Senhor, faça isso, isso, isso na minha vida e sentar e esperar. A fé é aquilo, né? Você pede e você também tem uma oração. Orar mais ação. Então, a fé é isso. Além de pedir, buscar também. A sua vontade de vencer, ela é fortalecida. Irmão, quantas vezes você já orou algo ao Senhor e você começou a ler a palavra do Senhor e ali você encontrou a resposta? Porque você viu, nossa, não é assim que eu tenho que agir, não é dessa forma que eu tenho que me comprometer ali com aquela situação. Então, a gente tem aqui a própria voz de Deus diariamente nas nossas mãos. Então, precisamos estar dispostos a buscar. A vontade de vencer é fortalecida. Isaías 55, 6, se eu não me engano, diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos estar ali com o Senhor. Muitas pessoas querem vencer. Você não quer vencer? Sim, pastor, eu quero vencer. Mas não está disposto a lutar. Não está disposto ali a batalhar pela vitória. Só está disposto a ouvir um sim de Deus. Só está disposto se aquilo que eu pedi eu receber. Precisa ser como eu pedi para eu ficar feliz. Muitos pedem para, pastor, ora pela minha vida, não sei o quê, mas não vão orar por si próprios. Não dobram os próprios joelhos.
querem encontrar o que não estão procurando. A palavra do Senhor é claro: pedir, mas aquele que busca encontra. O que adianta a gente ficar terceirizando a nossa vida com Deus para outras pessoas? Ah, eu sei que aquele irmão ali tem mais fé, então vou pedir para ele orar pela minha vida. Como que você quer encontrar aquilo que você não está procurando, meu irmão? E eu creio que aquele que está orando vai encontrar, porque ele entendeu: eu preciso estar aos pés de Jesus, eu preciso buscar a presença de Jesus, mas eu também preciso estar ali procurando quando que o Senhor vai falar comigo. Como uma pessoa, por exemplo, ora para Senhor, me dá um emprego, Jesus. E a pessoa faz o quê? Fica o dia todo em casa assistindo TV. Dobra o joelho, acorda de manhã. Senhor, preciso de um emprego. Aí faz um café e liga a TV e fica lá assistindo um filme, uma série. Aí no dia seguinte, Senhor, eu preciso de um emprego. Faz a mesma coisa. Aí chega um momento e fala: poxa, estou orando tanto e o Senhor não me dá não abre uma porta de emprego aqui para mim. Ou seja, eu estou pedindo e não estou recebendo. Mas, irmão, aquele que busca, encontra. Nós precisamos pedir e buscar no Senhor. Você quer um emprego? Ore ao Senhor. Peça, Senhor, direciona, abre portas de emprego. Mas nós precisamos ir atrás também. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa, entregar currículos. E essa pessoa que está pedindo ali de joelhos, aquilo que ela está pedindo de joelhos. E a palavra de Deus é clara: aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. Amém? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado aquilo que você tem pedido? Às vezes a gente tem pedido: Pai, me batiza com o Espírito Santo. Pai, me dá um dom específico. Que a gente não tem buscado ao Senhor dessa forma. Amém? Busque com fé que você vai encontrar aquilo que você tem tanto pedido, em nome de Jesus. Bater e abrir-se-vos-á, e a quem bate, a porta vai ser aberta. Bater e abrir se faz com a mão, não é verdade? É algo mais intenso, já é algo mais profundo ali, é uma atitude mais afinco. Depois de pedir, depois de buscar, chegou a hora de fazer alguma coisa mais intensa ainda, que é avançar em direção àquilo que nós estamos pedindo, orando ao Senhor. E quando você bate em uma porta, significa que você sabe que ali tem algo que você deseja. Você não vai entrar simplesmente por entrar. Você abre, você bate ali, e sabe que ali tem algo que você deseja. O povo de Deus só viu o mar vermelho se abrir depois que deram o primeiro passo de fé sobre aquela água. As muralhas de Jericó só se ruíram depois que o povo marchou e gritou. Nós precisamos crer também que Deus é o único que pode abrir portas. Nós precisamos, como eu dei o exemplo do emprego, orar, ir atrás e dar a nossa cara a tapa. Falar: ó, tá aqui o meu currículo, eu posso fazer isso, 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 isso. Crer é agir, isso é ter fé. As portas não vão ser abertas se nós não batermos. Isso é ter fé. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Muitas vezes nós precisamos passar um longo tempo em oração, até que a nossa fé esteja fortalecida para que a gente possa ir até esse último nível, esse último passo. Bata na porta com fé, meu irmão, porque eu creio que Jesus ele vai abrir essa porta. O título de hoje, eu sugeri aqui ao Gabi: oração progressiva. Oração progressiva. Não basta simplesmente a gente: Senhor, faz isso para mim, por favor, amém. Não é assim. A oração é orar, ter fé, buscar e ser intenso naquilo que deseja da parte do Senhor. Ela é uma progressão. Não é simplesmente: Senhor, te peço isso, amém.
Senhor, ouve isso, amém. Não. O que acontece quando a gente ora? O mínimo que pode acontecer é a gente ter uma resposta. A resposta vem de acordo com o pedido. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. A parte final desses versículos que nós lemos diz que Deus, ele sempre faz o melhor para os seus filhos. Deus, ele é soberano para responder como ele quer. E eu sei, eu creio, que ele sempre responde o que é melhor. Amém? A palavra de Deus diz: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. E no final ele diz: Deus sempre faz o melhor para os seus filhos. Então, muitas vezes, a resposta de Deus para você vai ser um não, uma reprovação, ou um espera, aguarda o tempo de Deus, ou um sim. Vá, meu filho, vai receber aquilo que você tem pedido. Nós precisamos aprender também a buscar saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E saber que Deus, ele tem muita alegria em dar para os seus filhos coisas boas. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Meu irmão, Deus responde sempre. Deus está sempre atento à nossa oração, à nossa busca. Muitas vezes somos nós que não ouvimos ou não sabemos pedir, ou estamos simplesmente repetindo palavras ao vento. Então, nessa manhã, quero convidar você a ter um tempo de oração também com o Senhor. Vamos orar juntos, pedindo a direção dele, a clara direção da parte dele para as nossas vidas. E que nós possamos ser aqueles que pedem e recebem, que buscam e que encontram, e que batem e que a porta é aberta. A oração, ela é progressiva, e que nós possamos ver a mão do Senhor agindo em nós, através da nossa fé contundente no Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua voz nessa manhã, obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos para compartilhar o teu evangelho. E a minha oração hoje é: Pai, fala conosco, Senhor, nos direciona em tudo. Pai, eu oro por irmãos e irmãs que estão hoje aqui ouvindo a tua palavra. E Pai, cada um com os seus pedidos, cada um com as suas súplicas. E Pai, que nós possamos entender que nós precisamos ir além contigo, Deus. Não é simplesmente repetir palavras que estão na nossa mente, mas Deus, é pedir com fé, é buscar no Senhor a resposta e ir até o último estágio no Senhor para recebermos aquilo que nós tanto queremos, tanto precisamos. Pai, a minha oração também é: responde a oração do teu povo. Pai, que nós possamos ter ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto para entender quando é o Senhor que está falando conosco. Nos dê um dia abençoado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.